Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida à reflexão e à libertação da ganância e da soberba. O evangelho de hoje é a continuidade do evangelho de ontem, do jovem rico, que foi embora triste porque era muito rico. E aí então Jesus começa o evangelho no versículo seguinte, dizendo então aos seus discípulos, que com certeza ficaram admirados com aquela cena. Um rapaz, um jovem que se apresenta, que é amado por Jesus, que é todo correto, todo certo, mas que abaixa a cabeça e vai embora triste, nunca mais aparece, para proteger o seu dinheiro, para proteger o seu bolso. O medo que muitas pessoas têm que Jesus mexa no bolso deles, né? E aí então Jesus olha para os seus discípulos e, possivelmente percebendo o semblante dos discípulos, vai dizer: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E veja, meus irmãos, a tentação diante do evangelho de ontem e do evangelho de hoje é a gente espiritualizar a coisa. Então a gente ficar chamando de riqueza, fazer de um evangelho como esse uma grande parábola. Sim, eu posso ter por riqueza coisas que não são dinheiro, mas sim, o evangelho está falando do dinheiro. Então, se a gente pode e deve fazer uma aplicação disso a respeito dessa riqueza enquanto coisas que não venham a ser dinheiro e patrimônio, para que todos se encaixem nessa realidade, mas sim, o evangelho de hoje diz muito claro o perigo que é ser rico. Então bate no teu peito e fala: obrigado, Senhor, por ser pobre. Parece piadinha, parece ato pedagógico de homilia para a gente ficar acordado ou para aprender quem está em casa nesse canal e não ir para o do concorrente, mas não é não, meu irmão e minha irmã. Nós somos bastante mundanos na nossa concepção de Deus e religião. Bem-aventurados os pobres, e aquela palavra de Jesus não é simbólica, é concretude mesmo. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus, isso não é simbólico, isso é concretude mesmo. Existem muitas coisas que colocam a nossa salvação, que a gente recebeu lá no nosso batismo, que colocam a nossa salvação a perigo, na beira do precipício. E uma das coisas que coloca a alma humana na beira do precipício é ter dinheiro e ser rico. Porque o rico vai ser julgado por Deus, não pelo mal que não fez. Agora, se é rico porque fez mal para os outros, arrancou o couro dos outros, explorou até o último centavinho que podia, que tem rico que não perdoa nada, aí vai para o inferno, mas vai de ponta mesmo. Mas o rico, ele vai ser julgado por Deus pelo bem que não faz e pelo bem medíocre que faz. Esse é o ponto.
Quando uma pessoa que é rica, que é mais remediada, que tem mais da vida, das coisas, do dinheiro, quando a caridade dele é igual à do pobre, ele está em pecado. Quando a participação de um rico no bem comum da sociedade ou da igreja é igual ao de um outro que tem 10 vezes menos que ele está em pecado no bem que fez. Então por isso que Jesus está dizendo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ele está falando de quem? Do menino do evangelho de ontem, que disse para Jesus, Senhor, mas tudo isso eu faço, eu não mato, eu não roubo, eu não peco contra a castidade, eu não desonro a minha mãe. E Jesus disse que um cara desse não vai entrar no céu. Por quê? Porque para ele, diante de Deus, outras coisas estão implicadas, porque ele é rico. E porque ele é rico, o olhar de Deus sobre ele é diferente do que se ele fosse pobre. E nós precisamos aprender a nos relacionar espiritualmente, ou a partir da perspectiva espiritual evangélica, do evangelho, com o dinheiro e o patrimônio. O dinheiro e o patrimônio não é uma coisa independente de mim que fica lá, não é uma informação solta como ser calvo ou não ser calvo. Ter olho verde ou olho castanho, ou olho preto ou olho azulzinho. O dinheiro que temos no banco, o patrimônio que temos em nosso nome, não é uma informação irrelevante como você calça 41, 39 ou 43. Prefere a missa do sábado à noite ou domingo de manhã. O quanto se tem no banco e o quanto se tem em seu próprio nome é critério de juízo final. E Jesus disse então, como é difícil achar rico no céu. Como é que eu sei que eu sou rico? Ora, não é difícil, minha gente. A gente passa uma régua e um senso comum do contexto em que a gente vive. Dentro do contexto que a gente vive, eu tenho quanto mais ou quanto menos que a grande média das pessoas. Mensalmente eu tenho quanto mais ou quanto menos do que a grande média das pessoas. Não é simples saber se a gente é rico ou não. O problema do rico é que ele acha que ele não é rico. Esse é o problema do rico. Fala para um rico que ele é rico, ele fica ofendido. Como o rico fala com facilidade que as coisas estão difíceis. É mesmo, filho? Vive com um salário para você ver como é que faz. Vamos viver essa aventura? Um salário não, 2. Um salário mínimo, casou com um salário mínimo, né, outro pequenininho? Um salário mínimo, casou com outro salário mínimo, tem 3 menininhos, 4, 2. E a sogra, se não perdeu o benefício ou se conseguir aposentar, que está cada vez mais difícil conseguir aposentar, ela compra o material escolar, ela compra o livrinho da catequese, ela paga a inscrição do acampamento. Isso somos nós, vamos passar uma régua nisso. Quão distante se está disso? Não é difícil saber se a gente é rico. O problema é que o rico não admite que é rico. E o rico acha que está difícil. O dinheiro, meus irmãos, é uma praga, é uma desgraça. São Francisco de Assis, enquanto vivo, depois que se converteu, nunca mais pegou uma moeda na mão e não deixava os freis pegarem. Ele dizia, isso é estrume do diabo. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E tudo aquilo que o dinheiro possa dar, o conforto, o luxo, a vaidade, as boberices. Mas tem gente que vai tão fundo no amor ao dinheiro. É aquele amor, e é amor mesmo, é afeto por aquele número que aparece no aplicativo do celular quando vai tirar extrato bancário. A pessoa cria afeto em fazer aquilo crescer. É um amor, só se pudesse fazer assim, é verdade isso. E esse afeto se expressa de 2 modos. O rico avarento, medíocre e tacanho, no bem que poderia fazer à evangelização e aos pobres, e faz doído pouquinho. E também o rico que nem desfruta da sua riqueza, quanto os ricos que vivem igual pobre. Não é isso? Tem, não realiza um sonho. Tem, não faz o que gostaria de fazer. Tem e vive às vezes igual pobre, se veste igual pobre, mora igual pobre. E não é por desprendimento, não é por
sabe? Acha chato pagar tanto num negócio, a gente fica até constrangido, né? Às vezes de pagar X mil numa coisa, que você fala, meu Deus do céu, só que uma família se sustenta por 6 meses, eu vou dar tudo isso nesse objeto, nessa coisa. Nada, é por amor ao dinheiro, submissão mesmo. Ao mesmo tempo que o dinheiro pode ser, meus irmãos, uma bênção, ele é uma desgraça. Então, de novo, bate no peito e fala, Jesus, obrigado por ser pobre. Obrigado por ser pobre. E tem gente batendo no peito e não é verdade o que você está falando, porque você não é pobre. Então vai pedindo São Miguel Arcanjo, quem como Deus, me ajuda a me libertar dessa praga. E veja, meus irmãos, para quem é rico, a menos que você tenha sido chamado à vida religiosa e fazer igual São Francisco fez, abrir mão dos seus bens, ou fazer um voto religioso de não poder ter nada no seu nome e abrir mão disso para os outros, a salvação de um rico é fazer muita, mas muita caridade. A salvação de um rico é começar a diminuir a sua riqueza em vista do bem. Esse é o ponto. Porque o que a gente faz com essa página do Evangelho? Dificilmente um rico vai entrar no céu. Aí a primeira leitura que nós ouvimos hoje é do profeta Ezequiel, né? Filho do homem, diz ao príncipe da cidade de Tiro. Olha que bênção. Um rapaz lá virou príncipe da cidade de Tiro. Então ele é jovem, ele é saudável, virou príncipe. Assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso. Porque ninguém fica orgulhoso quando descobre que tem um câncer, ninguém fica orgulhoso quando perde o emprego. Ninguém é orgulhoso quando precisa vender algo para pagar uma conta, vender um carro novo para pegar um veinho para parar de dever para os outros. Ninguém fica orgulhoso nessa hora, ele ficou orgulhoso porque ele virou príncipe. Olha o perigo das bênçãos. Se a gente não tem virtude dentro do coração, uma bênção vira maldição. Por isso a quaresma de São Miguel, quem como Deus, diante das bênçãos que eu estou vivendo, que eu estou recebendo? Quem como Deus? Gente, é muito perigoso ser abençoado. É muito perigoso. A bênção, ela é perigosa. A bênção, ela é uma faca. Você corta o queijo, passa a manteiga ou mata alguém. Ele ficou orgulhoso. E dissestes, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Era o tempo do início das navegações, mas esse é lá do antes de Jesus, mas deixa para lá. Deus diz, tu porém és um homem, não um Deus, deixa de ser besta. Mas pensastes ter a mente igual a de um Deus. Você se sente mais sábio que o Daniel, o grande profeta Daniel, né? Parece que segredo nenhum é difícil para você. E aí Deus vai dizendo para ele, versículo 4, com talento e habilidade, adquiristes uma grande fortuna, acumulaste ouro e prata lá no teu tesouro, com talento e habilidade. Olha só, ele é talentoso, ele é habilidoso, melhor do que ser burro. É um dom ter habilidade, inteligência, pensar lá na frente, saber calcular juros sobre juros, juro composto, e não é porque a parcela acaba que não vai te falir. Olha só, que legal, que bacana. Com grande, versículo 5, com grande tino comercial aumentaste a tua fortuna. Isso é bom. Deus não quer que quem abriu uma porta de comércio venha a fechá-la. Que bom. Tino comercial, olha, começou com um pouco, hoje tem 3 pouco. E lá já não é mais pouco, né? Quando um pouco vira 3 pouco, 4 pouco, virou um muito. Tino comercial, inteligência, louvado seja Deus. Aumentaste a tua fortuna e com ela teu coração se tornou soberbo. O coração que fica soberbo. A soberba, eu trabalho muito, meu Deus. As pessoas vê, como é que a gente fala? As pingas que eu tomo, mas não vê os trupicão que eu levo, né? As pessoas só vê, padre, o sucesso, a vitória, mas não vê o quanto a gente se esforça. Meu irmão, você acha que o pobre não se esforça? Tem gente que hoje levantou 3h30 da manhã e não foi para rezar com o Frei Gilson. Deve estar agarrado daqui a pouco, porque ainda nem chegou talvez, na asa de um frango lá, ó. Louvado seja Deus pelo seu esforço, pelo meu esforço. Você acha que eu me esforço pouco? Você acha que eu não faço nada da vida? Você acha que eu tenho 1 ou 2 assuntos só na cabeça? Mas a nossa soberba de olhar para quem não tem o que a gente tem, de quem não chegou onde a gente chegou e achar que ele não faz nada, é por isso que ele está lá.
A soberba é porque eu trabalho muito. E eu pergunto, o pobre trabalha pouco? Hein? Não é porque nossa, padre, eu dou um duro danado e o pobre dá duro desnado? A soberba, eu olho para quem tem menos, eu olho para quem não chegou e começo a achar que eu cheguei porque eu dei mais. Meus irmãos, para chegar em algum lugar é preciso dar muito de si, é verdade. Mas todos nós estamos debaixo da graça, do favor de Deus. Escuta. Quanto custa isso aí que está caindo aí de cima? Pode dar o duro que for, se não vier a chuva, feio. Pode dar o duro que for, ninguém escolhe nascer sem um olho, sem uma perna, com uma síndrome. Pode dar o duro que for, ninguém escolheu de que espermatozoide veio, verdade ou não é? É que eu dou um duro, não estou dizendo que você dá mole. Mas o espermatozoide abençoado, hein? Tá doido? Eita, sobrenomezinho bom. Não é? A soberba, a gente não pode esquecer de que dentro do duro que se dá, tem uma graça que se deu, que a gente nem pode pagar. E que você está dando duro sobre coisas que você não escolheu. Essa é que é a verdade. Tem que dar um duro danado? Sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Ué, gente, vocês não vão abrir a boca? Vocês estão ofendidos? Eu estou falando mal de rico para um bando de pobre. Vocês estão tomando as dores do rico? Fica à vontade. Tem que dar um duro danado, sim ou não, na vida? É claro, sim. Agora, o duro danado que se dá sobre o quê? Sobre algo que a gente recebeu de graça. Você não escolheu nascer bonito, inteligente, saudável e bem colocado como nasceu. Fala para quem está do seu lado, eu morro de inveja de você. Eu queria ser bonito assim, inteligente assim. Eu queria ter o pai que você teve, a mãe que você teve. Ai, por que eu não sou você? Fala para essa pessoa, ai, por que eu não sou você? Ah, você é uma coisa incrível. Meus irmãos, a gente faz sobre coisa que não pediu. Percebe? A gente faz sobre coisa que a gente não pediu. O coração do rapazinho aqui, do rei, se tornou soberbo, porque ele é príncipe. Mas para ser príncipe tem concurso? Para ser príncipe tem Enem? Para ser príncipe tem genética. Tu é príncipe porque é filho de quem é filho. Você pediu para ser filho dele? E você está achando que o teu escravo pediu para ser filho do escravo? Estava todo mundo lá no céu, na hora de nascer. O rapaz falou, ei, Deus, me manda na barriga de uma escrava. Ai, deve ser muito ruim ser rico. Na hora de nascer, o outro falou, não, eu não aceito nascer pobre. Me manda na barriga lá no espermatozoide dos fulanos de tal, que eles são donos de metade das terras da cidade, senão eu nem vou. O sujeito está desconsiderando o outro porque ele é príncipe, mas príncipe, você não tem mérito de ser príncipe. Fala para quem está do seu lado, você não tem mérito de ser bonitão assim, bonitona assim. Você não tem. Fala para quem está do outro lado, você não tem mérito de ter herdado metade da cidade. Você não tem, o que mérito você tem? Mas não se eu tivesse nascido gago, gente. O que seria de mim? Mas eu não escolhi nascer assim também. Eu podia ter nascido irmãos. Evangelho de hoje. O que eu posso fazer? Falar a verdade, eu não escolhi nem o Palmeiras. Obrigado, Senhor, porque me foi dado. Isso aí foi papai que nasci de verde. Você acha? Esse povo aí que está caindo para a segunda divisão, também não escolheu. A soberba, perder a graça. E se está doendo muito o que você está ouvindo, é porque está curando, só deixa fazer. Por isso assim diz o Senhor Deus, versículo 6, para quem está acompanhando com Bíblia. Porque você igualou a tua mente a de um Deus com D minúsculo aqui. Deus começa a falar para aquele príncipe, e aqui é um contexto, é uma releitura histórica do que aconteceu com Tiro. Começa a falar das guerras, do povo estrangeiro que vem sobre Tiro, e começa a complicar toda a vida daquele príncipe de Tiro, né? Eles virão com espadas, farão baixar a cova muitos, até tu morrerás de morte violenta.
E aí então nessa hora, quando Deus está profetizando que aquelas nações vão invadir Tiro, versículo 9: porventura nesse momento ousarás dizer, ai que eu sou um Deus na presença dos teus algozes? Tu és homem e não Deus? Olha que palavra para nós, minha gente. Deus está dizendo então, vai vir uma guerra contra vocês. Um povo de longe virá com espada, vai queimar tudo, matar tudo. Aí Deus está perguntando para o príncipezinho. E na hora, você acha que na hora lá do vamos ver, já tacaram fogo em tudo, mataram todo mundo. Você está achando que nessa hora você vai olhar para o teu algoz, aquele monte de homem mau, com espada na mão, e diz assim, ai, mas eu sou um Deus, eu sou lindo, eu tenho cabelo de anjinho. Na frente do teu algoz, você acha que vai adiantar você dizer isso? De novo, meus irmãos, a nossa humildade é como se Deus estivesse falando para nós assim, você acha que na hora que a Covid vier, adianta você falar de quem que você é filho? Você acha que na hora que aparece um tumor, um câncer, Deus me livre, teu sobrenome vale? Quando um filho se desvia do bom caminho, sei lá, na droga, em tantos descaminhos que tem a vida, você está achando que você vai dizer, não, mas é que eu sou sócio majoritário. Tu és homem e não um Deus. Portanto, diante dessa coisa que pode ser bênção ou desgraça, chamada riqueza e dinheiro, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como esse aí, ó, que está fazendo chover sobre o esforço danado. Como esse aí, ó, que está fazendo chover sobre o nosso suor. Como esse aí que nos deu as pernas, os braços, o corpo que temos, a saúde que temos, para o esforço danado desse dia. Quem vai dar um duro danado hoje? Fala eu. Fala, ai, quem como Deus, gente. Terça-feira podia ser domingo, né? Ah, meu pai do céu, esse negócio de feriado, para nós foi feriado ontem, quem nos acompanha em casa. Ai, Jesus. E aí vem o Salmo, para nos falar da grandeza de Deus. Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. Esse grande mistério que é a sabedoria, a providência e o modo como Deus governa as coisas. Aí vamos voltar então para o Evangelho. Quando Jesus falou como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, os discípulos esbugaiou os olhos. Vamos esbugaiar os olhos, todo mundo. Esbugaia que acorda. Faz. Vamos de novo. Foi só para ensaiar. 1, 2, 3 e dá o sustinho. Faz. Aí Jesus, ao invés de falar, calma, eu exagerei, Jesus falou assim, e digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Deixa eu explicar para você o que é o buraco da agulha. Apesar que para efeito de comparação, de discrepância, se você quiser pensar num camelo mesmo, e o buraco da agulha de fazer crochê também não está errado. Jesus está querendo dizer do impossível. O camelo não passa, se você quiser pensar assim, tudo bem. Mas no tempo de Jesus, as cidades todas eram muradas. E elas tinham uma grande porta, por onde passavam os camelos lotados de coisa, que as pessoas levavam para vender e trocar dentro da cidade, né? Por onde entrava o exército, a pequena tropa. Então uma porta muito grande, sei lá, metade desse palco, assim, uma grande porta, um portal. E aí, só que isso dava muito trabalho para abrir e fechar. E era até mesmo perigoso ficar abrindo e fechando. Você nunca sabe se ali atrás daquela árvore que está ali uns 1 quilômetro de distância, não tem 2 assaltantes, 2 ou 3 bandidos querendo entrar aqui. Então não se abria a porta da cidade. Tinha que tocar a trombeta. Toca a trombeta da porta da cidade para ajudar o irmão a ficar acordado. Vai comigo. Isso é uma trombeta de porta da cidade. Isso. Aí vinha a guarda, abre tudo aquilo. Não, é o sujeito que traz o leite, o arroz para vender no mercado e tal. Mas como é que as pessoas entravam e saíam da cidade? Eu preciso ir em algum lugar hoje. Então tinha umas portinhas que não se passavam. Olha isso aqui, hein? Não se passava de frente aos gordinhos. Não passava de frente. Você tinha que passar de lado e murchar. E você saía e entrava da cidade. Como é que se chamava o nome dessa portinha? Que só passava um por vez. Então você evitava fuga e evitava invasão. Se um homem quisesse entrar com um cavalo de guerra, não entra. Tem que passar de... Vai murchando. De ladinho. Como é que era o nome dessa porta? Agulha.
Então Jesus estava falando assim: olha, como é difícil um rico entrar no céu. É mais fácil o camelo. E aí os discípulos visualizaram aqueles camelos cheios de carga, de trigo, de ouro, seja lá o que fosse. Aqueles camelão enorme. Já está mais fácil aquele camelo lotado passar no buraco da agulha que a gente usa para ir ali fazer visita no parente do outro sítio, do que um rico entrar no céu. Seja como for, Jesus fez um exemplo aqui para nos fazer entender o impossível, o perigo e o risco. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Ou seja, Jesus, se é difícil para o rico ir para o céu, então o pobre está ferrado. Olha que interessante essa concepção que muitas igrejolas vendem até hoje. Rico e saudável. Deus ama ele, né? Rico e saudável, Deus é muito amigo dele. Pobre, doente, com uma ferida no pé que não cicatriza, você já está no colo do capeta. Porque num critério humano, minha gente, é fácil pensar assim: uai, Deus existe, fez tudo nós aqui. De quem será que Deus gosta mais? Do rico, que não passa os apuros que o pobre passa. Então Deus deve estar muito amigo dele. Aí Jesus vai dizer assim: para os homens isso é impossível, não é, Pedro? Para Deus tudo é possível. Ou seja, para os homens, vem comigo, é impossível para o mundano, o cabecinha oca. É impossível imaginar que uma pessoa tenha saúde, dinheiro e esteja indo para o inferno. E que o outro, no apuro, contando moeda, meu Deus do céu, o salário já acabou. Dói aqui, dói lá. Aí quando consegue um remédio é alérgico. Conhece gente assim? Só dói aqui, dói acolá. Quando arruma um médico, começa a tratar da alergia, aí engorda. Aí não pode engordar porque tem pressão. Toma o remédio da pressão. Meu Deus. É impossível para o ser humano olhar para alguém que vive uma vida, às vezes, acochada, como a gente fala, né? Apertada, e Deus é amigo dele, e ele é amigo de Deus. Pedro, para os homens isso é impossível, né? Para Deus, filho, tudo é possível. Para Deus é possível ser amigo, se derramar no coração, na alma de um pobre e se negar a um rico e deixar o rico só com dinheiro mesmo. Para Deus tudo é possível. Ou seja, é uma outra lógica dentro da qual a gente vive, se relaciona e pensa a vida. Tem aí um ou outro grande pregador dessas coisas de prosperidade, neopentecostais. Um, inclusive, é dono da maior ou segunda maior rede de televisão do Brasil. E quantas pregações fez e faz até hoje? Se você é filho de Deus, como é que você paga aluguel? Se você é filho de Deus, como é que você tem esse caroço? Se você é filho de Deus, como é que você tem essa dor? Até hoje se vende isso assim, não entra na cabeça. Um dos homens mais ricos do Brasil é bispo, é pastor, é dono de televisão, e ele fala abertamente: é claro que eu sou a favor do aborto, para que colocar um pobre a mais no mundo? O mesmo homem que unge os poderosos quando ficam doentes. É a cabeça mundana. Para Deus tudo é possível. Você que é pobre, bate no peito e fala assim: Deus é muito meu amigo. Fala para quem está do seu lado: você nem acredita, né? Lascado como eu sou, mas Ele é meu amigo. Pode não parecer, mas Ele é meu amigo. Meus irmãos, quanta amizade divina às vezes há num corpo doente. Quanta amizade divina às vezes há numa vida muito simples. Como é pavoroso às vezes certas conversas. Acho que ontem de ontem, uma pessoa partilhava comigo assim: estava em casa, recebemos pessoas lá e tarará, e a conversa começa a girar sobre congelar óvulo. A moda entre as ricas agora. É coisa perto de nós, tá? Você não precisa imaginar que eu estou falando do Canadá, Nova York. Não, é perto aqui. Congelar os óvulos, para o óvulo ficar novinho, porque ela quer ter filho quando ela tiver 40 e tantos anos. Gente que pode viajar, conhecer tudo, fazer tudo, né? E a pessoa dizia assim, e quem me dizia isso não é pobre não, tá?
ouvindo isso, mas dentro do coração, é por isso que Deus ama os pobres, né, pai? Só vai lá, a casa tem um Uno Mille 97 e 2 cadeirinhas no banco de trás, tudo feliz, dando risada, vai para a igreja, dá glória a Deus. E as poderosas querendo congelar o ovo para ser mãe depois dos 40, porque tem um sonho de conhecer Paris. Eu falei, Aparecida do Norte é linda. Eu falei, não, padre, Paris. Eu falei, que chato isso. É impossível? Não, é possível. Lá no Uno Mille 97, 2 crianças atrás, a ver Deus ali, a alegria do céu ali, o Espírito ali. Como também é possível poder ter acesso às melhores coisas desse mundo, isso não é pecado, mas não ter paz, não ter alegria, não ter gozo, não ter vigor, não ser útil a ninguém, viver uma história cheia de ferida, de trauma, de tropeço. E aí Pedro então olhou para Jesus e se animou, né? Falou, bom, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar com isso, Jesus? Deixamos tudo e te seguimos. Dizem alguns exegetas, historiadores, que São Pedro tinha 4 barcos. Então São Pedro era um microempresário, médio empresário da pesca. Deixou as redes, né? Ele tinha João de sócio, lá André, seu irmão de sócio. Deixamos tudo, te seguimos, o que haveremos de receber? E aí Jesus então fala para Pedro algo que só quem vive no Espírito Santo é capaz de reconhecer, saborear e viver. Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado, Pedro, e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, está falando do juízo final aqui, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, Jesus falando, Pedro, por minha causa você ficou pobre, um dia você vai sentar num trono. Um dia, não hoje, num trono, não na terra, no céu, vai ter um trono para você. Vós que me seguistes, vocês vão julgar as nações. Gente, o que nos julga diante de Deus é a santidade do outro. Por isso que a santidade incomoda. É por isso que a santidade incomoda. Olha o que Jesus está dizendo, vós que me seguistes no último dia, é vocês que vai julgar o mundo. E todo aquele que tiver deixado, e agora vem então um convite, agora ao desprendimento, ao desapego. Diga comigo, quem como Deus? Jesus vai fazer uma lista de coisas aqui que não é pecado, não é ruim, e que a gente pede para Deus dar, e Deus dá. Vamos lá então. E todo aquele que tiver deixado, por causa de mim, para ser mais meu, me servir melhor, para ajudar o reino de Deus a acontecer, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, tudo coisa boa, pai, mãe, filho, campos, por causa de mim, do meu nome, receberá 100 vezes mais essas coisas e ainda vai ter de herança a vida eterna. Veja, é o desprendimento, é o ter sem possuir. Quem tiver deixado casas, olha que lindo. Você gosta da sua casa, sim ou não? Você gostaria de ter uma outra casa? Você está se planejando para construir uma casa, ter uma casa, sim ou não? Fala sim. Pensa nessa casa. Fecha os olhos e pensa. Visualiza aquela casa, bonita, nova, toda do jeito que você merece. Pensou sim ou não? Agora fala para essa casa assim, quem como Deus? Irmãos e irmãs, quem tem irmão e irmã? Ergue a mão para eu ver. Quem gosta dos irmãos e das irmãs que tem? Eu sou apaixonado nos meus. Fecha os olhos e pensa neles. Pensa no seu irmão, na sua irmã. Às vezes faz tempo que você não vê, né? Às vezes você tem memórias tão boas com eles. Pensou neles? Está pensando neles? Agora pensa no seu irmão, na sua irmã, aquelas coisas lindas que Deus te deu. Imaginou não ter um irmão, gente? Coisa triste, mas a gente tem irmãos. Pensou neles, sim ou não? Fala para eles assim, quem como Deus? Casa, irmão, irmã, pai e mãe. Quem tem pai e mãe ainda aqui nessa terra, está vivo ainda? É bom ter pai e mãe, gente, sim ou não? Misericórdia. Coisa boa demais, não é verdade? Pai e mãe, gente. Você é doido, é muito bom ter pai e mãe. Pensa no pai e na mãe. Pensa no cheirinho da mãe, da veinha. Pensa no pai, no jeitão, barrigudão. Ei, pai, pensou? Aquelas bochechas de bulldog velho. Pensou? Na mãe, toda bonitinha, que as ficavelas cortam o cabelo curtinho, né? Pinta o cabelo de preto, fica parecendo um caquizinho assim. Eu acho a coisa mais linda. Pensou no pai e na mãe, sim ou não? Pensou, sim ou não? Fala para esse pai e para essa mãe, quem como Deus? Filhos, quem tem filho? Filho é a coisa mais preciosa que você tem, sim ou não? É ou não é?
Os bichos te aprontam, te estressa, te humilha, dá vontade de matar. Aí você se sente culpado, chora. Verdade ou não é? Você não está aqui nem por você, você está aqui por causa de filho. Pensa nos filhos, sim ou não? Pensa nos filhos. Pensou no filho ou no filho que você quer ter? Pensou sim ou não? Fala para esse filho, quem como Deus? Pai, mãe, filhos, campos. Aqui já não é muita gente que vai ter. Mas pensa no teu patrimôniozinho, mas nem que seja uma bicicletinha você tem. Não tem? Você tem uma bicicletinha. Um celularzinho melhor, mais novo, está parcelado, mas é seu. Campos, um carro, uma casa, o patrimônio, cada um sabe o que tem. Fecha os olhos e pensa. As pessoas falam, padre, meu sonho é comprar um alqueirizinho para ficar mais velho, fazer uma casinha, uma piscininha e ficar por lá. Isso, a chacrinha de final de semana, que você não vê a hora de ter a sua. Amém, amém, glória a Deus. Tenha, não chama a gente. Pensou? Aquele carro que você fala, nossa, se esse ano Deus ajudar, eu troco isso aqui naquele lá. Pensou? Agora diga para ele, quem como Deus? Ninguém como Deus, nem esse campo, nem esse filho, nem essa mãe, nem esse pai, nem essa irmã, nem esse irmão, nem essa casa, nem ninguém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E Jesus diz, quem por causa de mim abre mão dessas coisas, recebe tudo isso 100 vezes mais, sem possuir. São João da Cruz diz, tudo é de Deus, eu sou de Deus, então tudo é meu. Gente, essa pobreza, essa simplicidade que nos cura da ambição. Um dia meu pai me ensinou isso. Falou, filho, o dia que você passar na frente de uma fazenda e tiver muito boi, mas muito boi mesmo, toda aquela riqueza, você para e pensa assim, desse tanto de boi, o que eu preciso? Eu era meio novinho, não entendi na hora. Ele falou assim, você vai pensar assim, eu preciso de um bife. Aí quando você passar na frente daquele monte de vaca, mas muita vaca, que as tetas chega a cai. Você olha para tudo aquilo, você não tem nenhum, você pensa assim, mas desse tanto aí, o que eu preciso? E o que vai ser meu? Eu olhei, não entendi, eu era novinho, mas falei assim, você vai entender que você precisa de 1 litro de leite. Se você conseguir comprar 1 litro de leite, se você conseguir comprar um bife, todos os bois da terra é seu. Dá uma salva de palmas para meu pai. Se você conseguir comprar o leite, as vacas toda é tua. 100 vezes mais é vida eterna. Irmãos e irmãs, o desprendimento das coisas. Eu escutava uma pessoa reclamando que tinha um sonho de fazer determinada coisa na vida dela há 7, 8 anos atrás, lá, sei lá como é que era, uma coisa assim, 10 anos. E não fez, por causa de uma cunhada, por causa de uma sogra que vivia por lá, eu não sei para quê, sabe essas famílias onde todo mundo dá opinião para absolutamente tudo? Para comprar um joguinho de Tupperware, de coisinha de guardar feijão, precisa, assim, todo mundo tem que opinar. E a pessoa não fez o que queria ter feito lá, e reclamando tudo, e falou assim para mim, pois é, padre, hoje quem ficava me infernizando a vida nem mora perto mais, mora lá nos Cafundó do Judas, no grupo do WhatsApp, nem responde o grupo da família, eu fiquei para trás. Falei, pois é, e hoje quem te admira, quem gosta de você, quem bateria palma para isso, são esses novos amigos, essa nova família que você recebe na vida. Deus nos dá coisas novas, o ter sem possuir. Em herança, o que é herança? Herança é algo que precisa morrer para receber. Em herança a gente ainda tem a vida eterna. E aí Jesus termina dizendo, porque muitos que agora são os primeiros, no olhar humano, ele é o primeiro, bonito, poderoso, vai ser o último. E muitos do que agora são os últimos, ninguém dá nada nele, é mais um comum entre nós, serão os primeiros no olhar de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, vamos pedir hoje ao Senhor, porque é Ele quem tira a vida, é Ele quem faz viver, àquele que está fazendo chover sobre nós agora, a graça do desprendimento, e que nós possamos viver de um modo santo a nossa vida financeira. E quem tem mais, quem está para cima da média e da régua, que Deus dê a graça da caridade, da generosidade, porque o dinheiro que se tem, a riqueza que se tem, é um critério de salvação. Mas nós queremos passar no buraco dessa agulha, amém? Sim ou não? Fala para quem está do seu lado, você quer passar no buraco da agulha? Diminui o tamanho do camelo. Eu acho que você carrega muita coisa, não vai passar não.
Vamos ficar em pé, momento das nossas preces. Você trouxe a sua cartinha, seu pedidinho, como a gente conversou ontem, para São Miguel. Ontem o padre pediu para a gente viver a quaresma de São Miguel, que todos nós trouxéssemos num papelzinho os nossos motivos de São Miguel. Às vezes ao longo do tempo vai até aumentar a lista. A gente não vai colocar em cestinho, nada. Você vai levar e trazer todos os dias, como um gesto simbólico de apresentar a nossa batalha, né? O nosso quem como Deus, tá bom? Então você que está em casa também, nós vamos rezar agora, nos voltando já para a imagem de São Miguel Arcanjo. E eu quero convidar você, pega o seu papelzinho, o seu pedido, levante ele bem alto. São Miguel Arcanjo, Senhor, pela intercessão de São Miguel, quem como Deus, nós queremos agora apresentar a nossa prece, o nosso pedido. E a gente vai ter todo o tempo do mundo em 30 segundos para fazer um forte clamor. Ergue o seu papelzinho, se você está sem, ergue a sua mão. 30 segundos. São Miguel Arcanjo, nós estamos aqui nessa manhã para clamar e pedir pela graça, pela bênção sobre esses pedidos. 25 segundos, meus irmãos, para pedir milagres, bênçãos e a manifestação do poder e da misericórdia de Jesus, da Santíssima Trindade. 20 segundos, meus irmãos, sobre nós. Olhai agora, São Miguel, isso aqui que eu escrevi, que está lá doendo na minha alma, que está às vezes angustiando meu coração, mas não está fora do poder de Deus. 15 segundos, meu irmão, minha irmã. Apresente o seu pedido para a gente poder cantar o refrão dizendo quem como Deus, Deus é força e Deus é cura. 10 segundos para o seu coração de mãe, esposa rezar, de marido, de pai, de filho, de amigo. Para você apresentar também 5 segundos o teu vício, a tua queda, o teu pecado, a tua ferida interior, a tua necessidade de libertação, de restauração. Senhor, nós queremos pedir também com o evangelho de hoje, porque é o Senhor quem tira a vida, é o Senhor quem faz viver, é o Senhor quem dá a chuva. Senhor, nós queremos pedir, São Miguel, pela tua intercessão, a libertação da soberba, da avareza, da mesquinharia, do orgulho, da vaidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra o apego, contra o acúmulo, contra a mesquinharia. São Miguel Arcanjo, livrai-nos, protegei-nos. Quem como Deus, quem como Deus, quem como Deus. Ergue seu pedido e proclama: quem como Deus. Deus é força. Deus é força. Sobre todos esses pedidos, Deus é cura. Deus é cura. Quem como Deus, Quem como Deus. Quem como Deus. Deus é força. Deus é cura. E eu quero convidar você a entregar a São Miguel mais uma vez a pessoa ou as pessoas pelas quais você está fazendo essa quaresma de São Miguel. E diga: quem como Deus na sua vida? E diga o nome dessa pessoa. Quem como Deus na sua vida, Eduardo? Quem como Deus? Diga o nome da pessoa na sua vida. Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Quem como Deus? Diga o nome dessa enfermidade que às vezes você está lutando com isso, ou essa pessoa luta, e proclama: ninguém como Deus. Ninguém como Deus. E é nessa fé que nós vamos rezar a oração da quaresma de São Miguel. Os que têm condição de se ajoelhar, se ajoelham. Os que não conseguem, fiquem em pé. Você que nos acompanha em casa, se consegue se ajoelhar também. Nós queremos fazer essa oração pedindo mesmo ao Senhor que pela intercessão de São Miguel Arcanjo venha ao encontro da nossa luta, da nossa necessidade e da nossa alma, do nosso coração. Santificai-nos, São Miguel, nesse tempo de quaresma. Intercedei pela nossa perseverança. Intercedei, São Miguel, para que a gente possa a cada dia se converter um pouco mais, abrir um pouco mais da alma, do coração a Jesus e ao próximo. E rezemos: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus,
tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E rezemos juntos a ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem como Deus? Proclama. Quem como Deus? Nesse segundo dia de Quaresma, Deus é força. Deus é força. Acolhe, Senhor, a nossa fé. Deus é cura. A profissão da nossa fé nesses 40 dias. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força. Deus é cura. E crendo na vitória de Deus, na presença, através dessa Quaresma, eu cantarei louvores, crendo na vitória de Deus, na misericórdia de Deus, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Acolhei Jesus por intercessão de São José e São Miguel, nossa prece, nossa esperança, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho.
Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, a liturgia desse dia 23 de dezembro, estamos às portas do Natal, nos fala do nascimento então de João Batista e da importância do seu nome. No Evangelho aqui nós vemos então uma polêmica ao redor do nome de João Batista. E nós queremos acolher também, vocês são de onde? Estou vendo que vocês não são daqui. Guaratuba. A gente querendo ir, vocês vindo. Olha que interessante, né? Quem quer ir para a praia, gente? A pessoa mora, vem para cá. Salve de palmas, porque trocar a praia, ó. Eu não vejo a hora de ir. Bem-vindos. A importância do nome para o nascimento do menino. Nós, talvez não, com certeza. Nós, a nossa cultura, a gente não leva tão a sério assim a questão do nome, né? E do que o nome possa significar. Mas para o judeu, para os povos orientais de modo geral, e sobretudo para os judeus, o nome tem uma importância muito grande. E o nome precisa dizer algo. O nome precisa significar algo. A gente, às vezes, as famílias, quando vão escolher o nome para os seus filhos, às vezes até pensam: mas isso não é nome de homem para dar para esse menino, esse nome vai virar apelido na escola, a criança vai sofrer bullying com esse nome, né? Ou é esquisito, mas isso é nome de velho, mas isso é nome de eterna criança, né? Por exemplo, Mário. Você consegue imaginar uma criança com o nome de Mário? Um bebezão, Mário. Eu costumo dizer que o meu nome, eu cheguei no meu nome lá pelos 30 e poucos anos de idade, né? Pelo menos eu escuto o Mário, eu já penso num japonês. Para mim, se eu fechar falar Mário, eu penso num japonês dono de frutaria. Isso é para mim, isso é um Mário. Então eu acho que esse nome começou a fazer sentido para mim depois dos 30 e poucos anos, né? Mas é bom que agora eu levo até o resto da vida um nome que condiz. Mas a gente pensa: mas isso é nome de velho, ou isso é nome de moleque, nome de criança, vai chamar assim para o resto da vida, né? Mas talvez para além disso a gente não se preocupe muito com o nome, né? Ou porque é o nome do pai, o nome do avô, o nome de uma avó, coisa desse tipo. Mas para o judeu o nome tem que dizer da pessoa, e o nome é como que aquilo que ele precisa viver depois, é como que é a missão dele nessa vida. E hoje então nós vemos o dia em que João Batista ganhou o nome de João, e João significa Deus é favorável, Deus faz favores, Deus faz misericórdia, Deus toca com misericórdia. E é justamente esse o chamado da vida desse menino, expressar que Deus é, e ser a expressão de que Deus é favorável, de que Deus faz misericórdias. E foi essa a missão de João Batista: preparar um povo para o Senhor e apresentar Deus como favorável e misericordioso, quando ele começa a pregar e dizer: convertei-vos, está no meio de vós o Messias, o Cristo. Mas isso também faz de João Batista alguém que veio como resposta de Deus para o pai e para a mãe, mas como alguém que não é só para o pai e para a mãe. Então nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje
que a vida de João Batista sofreu logo de início aquilo que a vida de todo mundo sofre logo de início e sofre ao longo da vida toda: o desejo e o pitaco dos outros. Olha só que confusão. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Então nós sabemos pela Escritura que Isabel era idosa quando ficou grávida, não tinha filhos, né? Que o esposo dela, Zacarias, teve uma visão dentro do templo quando foi oferecer o incenso da oração a Deus. Ele estava mudo por causa disso, e talvez até surdo. Dá para perceber aqui pelo Evangelho que ele não fica só mudo, ele fica mudo e surdo. Então ela fica grávida de um modo milagroso. Ninguém mais esperava que Zacarias e Isabel fossem ter um filho. Então é o filho fruto de um sonho, é o filho fruto de um desejo. O anjo disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque Deus ouviu a tua súplica. Uma vida inteira rezando para ter aquilo. Deus ouviu, Deus vai te dar. Portanto, esse filho é muito precioso a Isabel, é muito precioso a Zacarias. E aí diz lá o versículo 58, os vizinhos, os parentes, olha o inferno começando. Olha aqui, as pessoas são bem intencionadas, elas não são más, elas só são sem discernimento mesmo. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel, verdade, e se alegraram com ela. Agora, entre a pessoa se alegrar comigo e querer mandar na minha vida, existe uma linha tênue, né? Que nem sempre as pessoas respeitam. Então eles ficaram todos muito felizes pela Bebel e pelo Zaca. Seu Zaca e Dona Bebel, eles são uns amores, eles mereciam, gente, que alegria. E alguém até organizou ali um chá de bebê, tudo azul, né? Para comprar as coisas para o Joãozinho que nasceu. E lindo, maravilhoso, amizade, família, alegria, fizeram festa para ela. No 8º dia, eles tinham costume, foram circuncidar o menino, os meninos tinham que ser circuncidados, era o batismo judeu, que só os homens recebiam, a circuncisão, a operação da fimose, sem anestesia, sem nada. Você pensa a criança ia chorar 15 dias, inflamado, miséria, com febre, enfim, mas era o preceito de Moisés, o menino tem que ser circuncidado. Era a consagração física deles a Deus e que tinha também, por óbvio, quando Deus deu esse preceito lá no deserto, uma questão de logística muito prática e de higiene. Você imagina você viver como o povo viveu 40 anos no deserto, sem água, sem chuveiro, sem banheiro, o que não ia virando as coisas? Então, olha o preceito que Deus deu. Todos os povos pagãos se consagravam às suas entidades fazendo tatuagens ou incisão na carne. O meu povo vai pegar o filho homem e vai fazer uma incisão na carne também. Vai pegar a pelinha, puxar, tirar aquele excesso. Pronto, consagrou a Deus, né? Expressa publicamente e através da sua cultura sua pertença a Deus e resolve um problema gravíssimo de higiene e de intimidade conjugal. Muito bem, chegou a vez do João Batista, menininho, 8º dia, gente, vai lá fazer a circuncisão. E é no dia da circuncisão que se dá o nome de modo oficial e público. O que está sendo circuncidado vai se chamar, e ele está rodeado então de gente alegre, de gente que ficou feliz por eles, de gente que foi ali celebrar junto, de gente que levou um pacote de fralda, de gente que levou um kit de chupeta, de gente boa. Só que aí diz assim: e queriam dar-lhe o nome, versículo 59, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Queriam quem queriam? As tia, a sogra, as vizinhas, os vizinhos. Versículo 60, a mãe porém disse: não, ele vai chamar-se João. Se deixa, quem é que dá o nome no menino? A mãe que tanto rezou? A mãe que tanto pediu o filho? A mãe que passou às vezes 9 meses com enjoo, com cólica, deitada com as pernas para cima, senão a criança desce? Quem é que ia dar o nome no filho? Os vizinhos e parentes. Você tem cabimento um negócio desse, rapaz? Vizinho, parente, colega de trabalho, sogra, dá palpite na cor do seu sofá? Na marca do seu carro? No nome do seu filho? Você tem cabimento um negócio desse?
Veja, não são pessoas más, eles estavam alegres por ela. Mas na vida, se você não aprender a riscar o chão, a pessoa começa se alegrando com você, daqui a pouco ela governa você. Daqui a pouco, ela determina se é Balneário Camboriú ou Guaratuba. Nossa, tem cabimento um negócio desse? Mas é assim que acontece a vida. É assim que muito casamento termina. É assim que muito filho vive bundão para sempre. Porque as pessoas são boas, elas não são más. Nem eu, nem você somos maus. Mas as pessoas tendem a ser invasivas, desproporcionais e sem noção. Entende isso? O filho não é meu, o que eu tenho a ver com o nome? Se me perguntar, eu sugiro. Pensei de colocar o nome do meu filho de Enzo, o que você acha? Eu acho lindo. Nossa, bonito nome, bonito nome. E já escolheu o nome? Se for menino vai chamar Miguel. Você pensa na hora, fala, Jesus, mas de cada 10 que nasce, 8 vai ser Miguel. Eu quero ver na escola a chamada como é que vai ser. Miguel 1, Miguel 2, Miguel 39. Essa semana eu vi os 10, todo final de ano sai essa reportagem, né? Os 10 nomes mais escolhidos para meninos, os 10 nomes mais escolhidos para meninas. Joga no Google, já está lá no site da Globo, do UOL, de qualquer, já está lá. Eles vão nos cartórios, né? E puxam a lista dos nomes, dos 10 nomes mais escolhidos do Brasil, né? Todo mundo chama Miguel e Alice agora, né? Meu Deus do céu. Você até pensa, você fala, mas Miguel de novo? Todo mundo chama Miguel, gente. Mas qual o nome? Você pensa, mas não fala, cala a boca, o filho não é seu. Só fica quieto. Fala muito. O filho não é seu. Sabe, gente, a gente precisa deixar as pessoas viverem. E a gente precisa entender que as pessoas não vão nos deixar viver. Se você for ficar esperando o bom senso da sua sogra, ela não tem bom senso. Entende isso? A sua mãe, possivelmente, é uma mulher que não tem bom senso. Às vezes o padre brinca em homilia. Você acha que é piada? Essas piadas que eu conto de sogra? Meu irmão, se você, quando me vê aqui falando das pessoas que têm dificuldade com a sogra, se nessa hora você fala, mas eu não sei porque que o padre fala assim de sogra, você louve a Deus. Você está entre uma minoria abençoada. A grande maioria das sogras, sobretudo das que são mãe do homem, a véia não mãe da mulher, a véia mãe do homem da história, elas são loucas, boas, elas ficam alegres, mas elas são mandonas, elas são invasivas, elas não sossegam, elas não sabem aposentar esse dom que mulher tem de dar palpite. Viu, minha filha? A gente não se aposenta só do serviço. Tem mulher que junto com dar baixa na carteira, tinha que dar baixa na língua. A senhora se aposentou do serviço, mas não se aposentou do jeito mandona com o filho. O cara está casado faz 17 anos, ele tem medo da senhora. Isso é ridículo. Queriam dar-lhe o nome de Zacarias. Isso acontece com o homem também. Tem uns homens que não largam, sobretudo o pai da moça, né? O tal do sogro também não é fácil, quando ele é o pai da moça envolvida. O cara não tem liberdade nem para trocar o carro. É sério esse tipo de coisa. Isso é um inferno na vida de qualquer um. Então o senhor também precisa aprender isso. Deu baixa da carteira lá, aposentou, graças a Deus, vai jogar teu bingo, de preferência de igreja. Você ajuda as obras. Sabe? Vai levar o cachorro para passear. Se quiser e se precisar e se te pedirem, você leva e traz o netinho da escola, mas você vai quieto e volta calado com relação à marca do tênis, da lancheira, o corte de cabelo. E geralmente acontece muito, quando o velho é pai da moça, ele se acha no direito de dar pitaco. Por que não vende essa casa, não compra aquele terreno? Não, mas carro vermelho não é bom de revenda, por que não pegou branco? Cala a boca. Fica quieto. Gente, existem pessoas que são, e não percebem que são, opressoras, chatas, invasivas. E às vezes não percebe,
que muitas pessoas, em nome da paz, não têm liberdade, não têm vida, queriam dar-lhe um nome. Queria, por que você queria? Vai cuidar da sua vida. Ah, porque nós somos cunhada, nós somos amiga desde sempre. Vai cuidar da sua vida. As pessoas não têm liberdade nem para não ir almoçar junto de domingo. Gente, quantas pessoas vivem o inferno de ter paz de terça-feira à tarde até sábado de manhã. Porque sábado à tarde começa um inferno que se intensifica no domingo e que ecoa na segunda. Quantas pessoas vão se curar dos nervosos que passa, né? Quantas pessoas vão se curar das intimidações que passam, das agulhadas que levam no domingo só na terça à tarde, mas todo domingo está lá, porque tem uma mãe maluca, porque tem um pai doido, que se não for um domingo almoçar, um domingo até que passa, né? Mas se no segundo domingo seguido der certo de não ir almoçar, depressão, me abandonou, a gente só serve para emprestar dinheiro, aí começa essa chantagem, isso é coisa de pobre, isso é coisa de gente mal resolvida, isso é coisa de gente bagunçada. O que essas vizinhas têm a ver com o nome da criança? Respeita o seu Zacarias, o homem rezou a vida inteira, foi o homem que fez a criança, é o homem que está esperando, é ele que vai pagar as contas desse menino, é ele que vai educar. Cala a boca, mas que tem que dar pitaco? A gente fala muito, tudo é assim. Por esses dias resolvi fazer um teste também. É porque eu não sou muito de igreja, é porque eu não venho muito à missa, é porque deu uma distanciada da igreja porque é catequismo do meu filho, é porque a gente às vezes não concorda com as coisas. Amém, fica. Eu comecei a reparar. Fiz o teste, não, Deus fez o teste para mim. E também não estou pagando o meu dízimo. Achei tão interessante essas confissões do Natal, apesar de ter sido muito poucas, né? A maioria é bastante santa, não precisa confessar, tem um lado bom. Mas eu comecei a achar interessante. As pessoas que no sacramento da confissão têm necessidade de dizer que falam mal do padre, da igreja, das coisas, e que são críticas. Boa parte delas, elas mesmo por conta, porque tem que confessar os pecados, né? O padre tem que ficar perguntando nada, ainda mais essas confissões que tem fila, eu não falo nada. Eu só escuto, falo, tem mais uma coisa, era isso, vamos pedir a Deus perdão, Pai, Filho e Espírito Santo. São as pessoas que nem o dízimo pagam. A gente pensa, mas não fala, né? Dá absolução, vai em paz, o ser humano tem seus defeitos, eu também tenho os meus pecados, eu também preciso me confessar, mas eu acho interessante isso. A sacolinha passa, a moeda não sai do bolso. O mês passa, 2 meses passa, não vem no balcão da secretaria fazer o dízimo. Mas é a pessoa que mais quer dar pitaco. No tamanho da missa, no horário da missa, por que não tem de domingo à noite, por que só tem de domingo de manhã, se eu fosse o padre, por que vai fazer de tijolinho, não era melhor fazer... Por que você só não cala a boca? E aí eu vejo, assim, a pessoa está ali, às vezes numa fila de confissão, há tanto tempo esperando para confessar, está vendo que o padre está ali, está há mais tempo que ela, mas ela tem necessidade de pontuar uma crítica. Não cabe dentro dela. Ela precisa pontuar a opinião dela. Uma tem assim, Francisco, o senhor não vai falar nada? Não, filho, não fala nada. Você tem mais uma coisa para confessar? Eu fico imaginando, você já imaginou você ser casado com uma onça dessa, rapaz? A pessoa consegue, depois de 1 hora de fila, 40 minutos de fila, vir confessar, e sim, tem que confessar. Às vezes falo mal, sou crítico, é o pecado, está tudo certo. Mas veja, ela tem a necessidade de fazer crítica ao padre que está atendendo a confissão dela, ao ar-condicionado que está gelando a salinha onde ela está. Eu fico imaginando ser casado com uma demônia dessa. Eu fico imaginando você ter que dormir, ter liberdade com uma pessoa, o quanto uma pessoa dessa não deve ser insuportável. Aí diz assim,
Eu também não sei, porque eu não consigo trazer meu marido para a igreja. Tem muitos motivos, né? A fé às vezes é uma... Mas será que talvez não é por isso? A senhora é muito chata. A senhora fala demais. Mandona, patroa, se deixar mete o dedo na cara do padre na confissão. E não é brava não, não é dando escândalo. As mulheres, às vezes elas são manipuladoras e mandonas. Com sorrisinho. Ué, eu vejo isso na paróquia, você dá uma ordem, você dá uma diretriz para as coisas, ele começa, lá vem uma. Essa é para a mulher que vem. Ai, padre, mas e se a criança atrasou? Ai, padre, e se a mãe... Esse jeitinho da mulher dá jeitinho. Pois não sabe que certos filhos crescem do jeito que crescem, não vira homem nunca. Será que não é porque a senhora a vida inteira... E por detrás dessa mania de ser boazinha com o filho, com o pároco, eu me pergunto, a senhora é boazinha mesmo ou a senhora não consegue ficar sem mandar? Essa mania das mulheres darem jeitinho no pároco, na catequista, no pai, no patrão, no professor. Ai, porque coração de mãe o senhor sabe. Eu estou começando a me perguntar, isso aí é um coração de mãe? Um coração derretido, bobo até, que precisa em tudo ajudar o filho. Ou a senhora é mandona e não aguenta ver ninguém mandando, e a senhora que precisa vir mandar? Põe a mão no queixo assim. Quem está em casa também? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque às vezes, gente, nós temos coisas muito no nosso inconsciente. Às vezes a gente não percebe as nossas maluquices. Pois já não foi falado que é assim, assim, assado? Por que tem que vir interceder por quem quer fazer ao molho? Eu já falei que é assim, assim, assado. Pronto, acabou. Essa mania de dar jeitinho. Muitas pessoas se passam por misericordiosas, por bondosas, e às vezes são mesmo. Mas às vezes é de desconfiar. Que dificuldade de obedecer. Que dificuldade de não pôr a mão no que não é seu. Ah, Isabel, mas ninguém chama João nessa família, menina. Ai, tá vendo aqui, ó. Miguel, é tão bonito. Mas que necessidade é essa de determinar até o nome do filho da vizinha? Por detrás desse sorriso, desse... Tira a mão do menino, o menino não é seu. O menino não é seu. Filho da vizinha não é seu filho. E filho da sua filha não é seu filho, ele é seu neto. Entende? Então, meus irmãos, isso reflete, o padre dá esses exemplos às vezes, mas não é o drama de muita gente agora, no dia de hoje começa a chegar parente, hoje começa a chegar a sogra, hoje é dia de ir. Um dia vai, né, gente? 2. Tá. A gente é cristão. 3. Rapaz, mais do que isso. Tem que ter maturidade, hein? Tem que ter maturidade, tem que ter elegância, Senhor da glória. E por que essa dificuldade todas as vezes? Porque a pessoa vem na sua casa, vai comer da sua comida. E ela vai questionar a marca da geladeira, a cor da parede. Vai ou não vai? Por que você colocou uma Nossa Senhora de Fátima no altar e não das graças? Porque o manto azul da Nossa Senhora das Graças ia combinar melhor com o spot que você... É ou não é? Aí vai ver seu filho dando trabalho, vai ver seu marido ou a sua esposa não muito religioso. Primeiro café que tiver, primeira sobremesa que for servir. Porque se eu fosse você, eu falava com ele. Eu falava, fulano, aqui é assim, 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 menina, tem que ser dura, tem que ser... Bate na tua boca, eu bato na minha. Fala assim, fala menos, pitaca menos, palpita menos. Meu Deus, meu Deus. A mãe, porém, disse: ufa, que alívio. Não, filho é meu. Filho é meu, estou pagando, lembra? Eu estou pagando, filho. O menino vai chamar-se João.
Os outros disseram. Mas se a mulher falou que o nome é João, já não está bom? Os outros quem? Vizinho e parente. Os outros disseram: ai, mas não existe nenhum parente teu com esse nome. Ai, então fizeram sinais ao pai. Lembraram que tem pai, lembraram que tem um homem na casa. Mas parece que é simbólico ou profético. O homem da casa é mudo também. Cavi. Então fizeram sinais ao pai, perguntando: como ele queria, já que o senhor é o pai, quem sabe o senhor decida alguma coisa. Quem é que deveria, em muitas coisas, decidir? Para o bem da criança e para alívio da mulher? O homem. O homem. Gente, como tem homem. Olha. Amor, você tem que entender, a minha mãe é assim, ela sempre foi mandona. Amor, você tem que entender, minha mãe é assim, ela sempre foi faladeira. Amor, você tem que entender, minha mãe tem depressão. Amor, você tem que entender, minha mãe tem essa mania de almoçar todo domingo lá. Amor, você tem... O papel do homem não é falar para a esposa dele que ela tem que entender a mãe dele. Amor, você tem que entender, a minha irmã é solteirona, então ela tem essa, sei lá, ela pegou a gente meio que para criar, né? Então assim, como ela não teve filho, ela se apegou no nosso filho, então... Perguntaram para o pai. Nós estamos numa celeuma familiar aqui. Nós estamos numa disputa. Foi para os pênaltis. Cadê o Neymar, pelo amor de Deus? Quem chuta pênalti é Neymar. Amém, Brasil? Quem chuta o pênalti é o cadê Neymar? Zacarias. Ele estava mudo, né, tadinho? Por isso que ele não estava falando, mas você está entendendo a brincadeira do padre. Como é que você quer que o menino chame? E aí ele pega uma tabuinha e escreve, e assina, porque ele é o pai, porque ele é o homem. Então ele vem e termina com a confusão. Isso é o papel do homem. O papel do homem não é quebrar tudo, o papel do homem é terminar a discussão. E aí a Isabel também fica quieta, porque o que tem de homem tentando terminar a discussão e a mulher não cala a boca. A senhora passa o dia inteiro chorando, reclamando, esperneando, que os filhos não obedecem, que essas crianças não têm jeito. Aí o homem chega, não é assim? Aí chega o pai, chega o homem. Aí às vezes a senhora está no número das bem-aventuradas, aquelas que tem um homem que chega e que ao invés de dizer assim, criança, deixa pra lá, você é muito chata também, sai os carrinhos espalhados na sala também, vai brigar por causa dele. Não, chega o homem e ele quer saber, mas que bagunça está acontecendo aqui? Por que essa gritaria? Às vezes vê até que a mulher está com os olhos cheios d'água, chorou de nervoso. E a senhora está entre as poucas bem-aventuradas nessa terra, que de fato tem um homem em casa. Ele chegou e ele quer resolver esse negócio então. Aí você que reclamou o dia inteiro, você que rezou agarrada no rádio, o terço de São José, porque ninguém te obedece, ninguém te escuta. Quando o homem quer determinar, escrever, assinar e acabar, para o banho, para o quarto, leva esse cachorro para fora junto com a sua irmã, aí só porque, né? Às vezes pega na orelha, né? Assim, agora que eu estou mandando. Ai, coitado do menino, também não é assim. Estava uma briga que Isabel não resolvia. Aí o marido dela foi resolver. Ela deixou ele resolver, e o que ele resolveu ficou resolvido. Amém, mulherada? Os homens podem falar amém também? Amém. Quando você chega em casa, filho, você chega para resolver, não é para quebrar tudo, mas para resolver. Casalzinho legal esse aqui. Eu gosto de Isabel e de Zacarias por vários motivos, mas esse aqui é um deles. Ela deixa ele resolver e ele resolve para ela. Ele resolve para ela e ela deixa ele resolver. Casal sensacional. E ele diz, não,
João é o seu nome. Todos ficaram admirados. Que se lasque se você vai ficar admirado, se você não gosta de... Eu estou pagando, a casa é minha, o filho é meu, a vida é minha. Essa liberdade que não é uma anarquia, que não é uma revolta contra o mais velho, mas o ser humano precisa de liberdade. Ele precisa poder fazer as suas escolhas. Sabe, gente, às vezes na família você vive isso. Às vezes você já tem preocupação com o trabalho, com o dinheiro, como fazer as coisas, e a sua mulher às vezes tem o temperamento que tem, o teu marido tem um temperamento que tem, teu filho já não é difícil de lidar. Isso já é muita coisa para o ser humano. Ainda vai ter uma sogra para fazer parte da panela, da discussão. Além de ter que pensar nisso tudo, o sujeito ainda tem que pensar se a sogra vai gostar, o que o sogro vai pensar, ainda tem que pensar o que a madrinha, a cunhada que mora do lado, no fundo. É por isso que a vida de muitas pessoas é um inferno à base de Rivotril. Que aguenta viver desse jeito? Gente, a vida da gente sozinho já tem muito assunto, verdade ou não é? Sozinho já tem muito assunto. Eu sou padre, às vezes eu já tenho muito assunto. Eu fico imaginando se eu tivesse uma mulher menstruada com cólica, 2, 3 meninos querendo correr pela sala, aí eu falo, olha, cada um na sua vocação, né? Cada um no seu quadrado, porque tem um monte de homem também que se viesse para o meu lugar, às 6 da manhã, meio-dia, você entregava a batina de volta. Tá, mas aí dentro disso nós vamos jogar pessoas que não tem nada a ver com o balaio do gaúcho querendo dar pitaco, sabe? Mas veja, se Zacarias e Isabel não se impõem um pouquinho, se Zacarias e Isabel ficam esperando a boa vontade e o discernimento dessas pessoas boas, elas não são más, você não precisa ter raiva de ninguém. Qual era o nome do menino? Não ia ser o nome que Deus queria, não ia ser o nome que eles queriam, não ia ser, e outros teriam vindo roubar o sonho dele, a liberdade dele, o momento dele. É o momento do casal, isso não é o momento de vocês, cala a boca, fica quieto. É o momento deles. Não é verdade? Eles se impuseram um pouco. E aí sim, agora sim, tem toda uma teologia aqui. O que significa Isabel? Apesar que o nome do menino não podia ser Isabel, né? Mas os nomes são importantes. O nome da mãe, Isabel, significa o meu Deus jurou. Mas é jurou não no sentido de jurou vai cumprir. É meu Deus jurou no sentido de que ele cumpriu comigo. É um nome muito apropriado para uma mulher como Isabel, né? Que passou uma vida rezando por algo e finalmente alcançou. Zacarias significa meu Deus lembrou. Lembrou de mim. Meu Deus lembrou de mim. Seria um excelente nome para esse filho. Olhar para o menininho, só tiveram e só iam ter esse filho mesmo. E já é um milagre ter esse filho. E chamar o menino de Zacarias, o Zacarias Júnior, né? Meu Deus lembrou de mim, porque era isso que o Zacarias via sempre que via o próprio filho. Deus lembrou de mim. Eu não tinha filho, ele me deu um filho. Esse filho foi dado por Deus. Não, mas o menino vai chamar-se João. Deus faz misericórdias. Portanto, o menino, ele é não só para Zacarias e para Isabel, ele é em Deus para muitos, para tantos. E aqui, meus irmãos, independente de qual nome a gente tenha, o nome de cada um de nós no coração de Deus é João. Deus faz misericórdias. E eu não sou só para o meu pai e para a minha mãe, eu sou para o mundo. Eu sou para o bem. Eu sou para além da minha casa. Então não importa se chama Tati, Pati, Nath, Rafa, Dana, G, Lô, Rô e Dani. É João. Ela é para além do papai e da mamãe. E papai e mamãe precisam saber, entender e empurrar para isso. Não importa se é Miguel, se é Enzo, né? Se é Gael, se é Mário. É João. É para além de nós dois. Tem missão, tem propósito. Vai voar mais alto, vai ir mais longe do que eu. Entende isso? Então, filho, você tem para amar o filho, não para ser amado pelo filho. A gente precisa entender isso.
Filho você tem para amar, não para ser amado por ele. Se você for amado pelo seu filho, está no lucro. Esse é o entendimento da vida. Você não tem uma esposa para ser amado por ela, você tem uma esposa para amá-la, e vice-versa. Se o contrário acontece, é lucro. O bispo pega um padre e coloca ele numa paróquia. Para o padre ser amado pela paróquia, isso é um lucro. Você sabe que padre paróquia, esse negócio de ser amado por paróquia é igual colheita, é 2 vezes no ano. É para o padre amar a paróquia, não é para a paróquia amar o padre. Pronto, resolveu todas as crises sacerdotais e de depressão de muitos aí. Resolveu. A gente fica buscando afeto dos outros, não é assim a vida não, filho. João é o seu nome. Vai criar, vai cuidar, vai amar, vai educar, vai ser um menino de gente boa, tem esperança, uma hora dá certo isso aí. Mas ele não é para você. João é o seu nome. E aí, olha só o que acontece. Todos ficaram com medo quando viram que daí, quando Zacarias assinou embaixo ali que o nome do menino não é Zacarias, o nome do menino é João. A língua dele se solta, ele começa a louvar e bendizer a Deus, que vai ser o evangelho de amanhã, que é o último evangelho em preparação ao Natal. E aí todos os vizinhos e parentes ficam com medo. A notícia começa a se espalhar, que o Zacarias, que estava mudo, ninguém sabe por quê, faz 9 meses que o homem não fala e não escuta, agora fala, escuta e canta, por causa do filho que nasceu, e foi bem na hora que escreveu na tábua, lá na certidão de nascimento, o nome do menino é João. A notícia corre, espalha, a fofoca vai para tudo que é lado, por toda a região montanhosa da Judéia. E aí todos que escutam essa notícia de que o homem que era mudo agora fala e canta, porque tem um filho que vai chamar João, e ninguém naquela família nunca chamou João, naquela família nunca teve um João. Todos que ouviam isso ficavam pensando, mas o que virá a ser, quem será quando for grande esse menino? A curiosidade sobre o que seria, né? E quem seria João Batista. De fato, a mão do Senhor estava com ele. E nesse versículo, meus irmãos, está a coisa mais importante da nossa vida: que a mão do Senhor esteja conosco. Se a mão de Deus está conosco, as coisas estão garantidas. Se a mão de Deus está conosco, aí até nem importa muito onde é que está o nosso nome, na boca de quem. Sabe, aí já nem importa muito se estão gostando ou não gostando de vocês. O mais importante é que a mão de Deus esteja conosco. E quando é que a mão de Deus está conosco? Quando a gente vive na graça de Deus, quando a gente vive a serviço de Deus. Está lá na primeira carta de São João: irmãos, se a nossa consciência em nada nos acusa, tenhamos firme confiança e esperança, nos aproximemos dele, peçamos o que quiser e ele nos ouvirá. Se a nossa consciência em nada nos acusa. Ou seja, se eu estou em Deus, se eu vivo na amizade com Deus, então a mão do Senhor está comigo. Então daí pouco importa o que pensam, sentem, aceitam ou não vizinhos e parentes. Mas isso foi algo que Zacarias e Isabel também ensinaram a João: filho, o mais importante da vida não é se a sua tia gosta ou não gosta do seu nome. O mais importante da vida, filho, não é o que eu, pai, penso que você devia fazer, escolher qual profissão. O mais importante da vida, meu filho, é você saber se a mão de Deus está ou não está com você. E aqui, minha gente, entra um processo de amadurecimento muito grande. Quantas vezes as pessoas não largam da gente? Você já reparou também? Que às vezes você até quer que a pessoa avance, ela que não quer. Você até quer que ele escolha o que ele quiser, que ele faça, mas a pessoa necessita de aprovação, necessita que você esteja gostando, sorrindo para ele. Isso aqui também é um processo de amadurecimento, que a gente precisa ensinar aos outros. Se preocupe menos com o que eu penso, se preocupe menos com o que eu falo, desde que a mão de Deus esteja com você. Essa é a sua preocupação, essa devia ser a sua ambição, meu filho, minha filha. Se você vai fazer medicina, enfermagem ou pedagogia,
Sabe, você quer fazer um concurso em Santa Catarina ou no Amazonas? Não se preocupe com a mãe, não se preocupe com o pai, não se preocupe se a mão de Deus está com você. Se a mão de Deus estiver com você, pronto, aí. Isso é o importante da vida. Então, meus irmãos, nós nascemos para que a mão de Deus esteja conosco. E aí, quando João Batista cresce, ele que inclusive é filho único, né, de um casal assim, a gente não sabe se quando ele começa a pregar, Isabel e Zacarias ainda são vivos ou não, ou só ela, ou só ele, não dá para saber quem ficou viúvo ali primeiro. O fato é que João Batista tem uma missão: mudar de cidade, ir pregar em Jerusalém, e ele foi, porque João é o seu nome, porque ele tem uma missão na vida, ele tem um dom, ele tem um talento, ele tem um chamado, ele tem uma fé, ele tem um sonho, ele tem um desejo, e ele não foi feito para ser para Zacarias e Isabel só, e ele foi viver a missão dele, foi o precursor. Mas tudo isso, minha gente, quase deu errado, por causa de parente e de vizinho bem intencionado. Então todos nós estamos rodeados de pessoas bem intencionadas, não necessariamente bem direcionadas. E nós todos também somos bem intencionados, a gente não duvida disso, né? Mas será que a gente é bem direcionado? Será que a gente está dentro do lugar que é nosso? Ou a gente está invadindo a vida dos outros? Será que a gente permite que as pessoas tenham o seu próprio nome, sua própria história, sua própria identidade? E será que às vezes a gente não permite porque a gente se acha mais poderoso do que Deus? Sabe, minha gente, quem cuida e quem provê, no fim e no fundo, é Deus. Não é pai, não é mãe, não é padre, não é bispo, não é ninguém. Verdade ou não é? Tem hora que a gente precisa pedir a mão de Deus, falar: Senhor, põe tua mão. A mão do Senhor estava com ele. Eu não estou lá com ele, não estou lá com ela, não vou estar. E nem é certo que eu esteja, mas que a tua mão esteja lá. Quem é que protege? Quem é que fortalece? Quem é que provê? A mão do Senhor, não a tua insônia. Você sabia que ficar sem dormir é falta de fé? A Bíblia fala o sono dos justos. Eu não estou desdenhando você não, porque tem dia que às vezes o meu sono também demora para vir, um pouquinho. Tem noite que o meu sono às vezes também fica leve. Isso é falta de fé. Sabia? Sim. Por que a gente fica acordado? Porque a gente quer controlar as coisas. A gente fica acordado porque a gente quer solucionar. Às vezes por amor, às vezes por senso de missão. É hora de dormir. Quem provê, quem cuida, quem conserta é a mão de Deus. E está lá no Salmo que você não lê. Porque não dorme nem cochila, não dorme nem pesca, igual você faz na missa assim, ó. Não dorme nem pesca aquele que te guarda, te vigia, o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus não cochila. Portanto, queridos, peçamos que a mão do Senhor esteja conosco, com os nossos, para que cada um possa ser João ao seu modo, viver a sua vida, ser feliz. E sim, aprendamos também a nos alegrar com a vida do irmão, da irmã, com a vitória dos outros, mas deixemos as pessoas escolherem os seus nomes, né? E acolhamos a nossa vida quem conosco quer se alegrar, desde que não venha dar pitaco naquilo que sou eu que estou pagando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado.
Bartenders wiping down the bar. Streetlight flickers like a faded star. You're still here while the night moves on, like a quiet note in a lonesome song. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you, and the moon. The world's asleep, but we're still wide, floating slow on the rhythm's tide. You take my hand like you always knew, that the night belongs to me and you. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you, and the moon. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you.